Então, qual que é a maior ferramenta para mim? A prospecção. Quanto mais tu gera, mais tu aumenta a tua a tua probabilidade de fechar uma venda. Então, o corretor, às vezes eu chegava, o cara tava lá sentado, daí eu lembro de cenas que eu passava, o cara tava jogando paciência. Eu bati um papo com ele e pedi por quê. Ele, eu não tenho ninguém para atender, mas prospecta, pega uma lista aqui, liga para um amigo, manda uma mensagem. Então, era um mercado muito passivo. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Podmaster, hoje com amigo e parceiro Thiago Voringer, esse cara aí que entrou no mercado imobiliário há 2 anos e a gente teve o prazer de, desde o início da história estar aí participando, né? Dessa história que tu vem construindo, logicamente. Viemos apresentar ele aí para os nossos parceiros, pessoal da nossa comunidade Master, os entusiastas aí do mercado imobiliário, para tentar trazer um pouco mais de informação do método de atuação hoje que o Thiago atua na Warehouse, né? Na consultoria imobiliária, que hoje atualmente ele é CEO, também é proprietário da Gold Company. E Thiagão, dá um briefing aí de quem que é o Thiago, para quem não te conhece ainda, mas eu queria que o pessoal já te conheça um pouquinho, né? Já é apenas 2 anos, mas já é um cara bem premiado. E explica pra gente aí um pouquinho aí quem é o Thiago, para depois a gente entender como é que a gente ganha dinheiro com o Thiago. Vamos lá. Então, primeiramente começando, meu nome é Thiago Voringer. Comecei minha vida empreendedora há 10 anos atrás, quando a gente abriu a Gold Company, que é uma empresa de publicidade. O tempo foi rolando e há 2 anos atrás, mercado imobiliário, onde a gente se conheceu ali, né? E o mercado imobiliário foi um desafio gigante, cara. Porque por mais que eu estava estruturado num processo de uma empresa de publicidade, que já tinha uma clientela na carteira, uma carteira de clientes bem grande. A Gold, então, ela fazia publicidade. Isso, a gente fazia estratégia, tinha 3 anos. Tudo online, estratégias de vendas através através da internet. E a gente tinha um braço de consultoria, foi onde eu comecei a entrar no mercado imobiliário, né? Então, a gente entrava a empresa, a gente fazia toda a parte de estrutura dela no mercado online e também a gente estruturava o processo comercial da empresa depois do online. Que era beleza, tu tinha tuas campanhas, tu tinha tudo, mas o que fazer depois quando ela está no teu celular, está no teu WhatsApp. Eu dava consultoria em algumas imobiliárias e quando eu saía de lá eu sempre falava que, não só agora no mercado imobiliário, mas antes também, a Juliana sempre foi meu braço direito, e falava, um dia eu vou entrar nesse ramo. Até que um dia recebi o convite de um casal de amigos e o desejo de entrar no mercado era porque estava convertendo bem ou tu gostava do segmento? Qual a grande... Ou tu pensou que era uma alavanca de crescimento financeiro? Era mais gostar do mercado. Entendi. Eu sempre gostei do mercado imobiliário, tive um relacionamento aí com umas 10 imobiliárias na época da Gold Company, se pegar a história inteira da Gold. E a gente sempre via que era um mercado que roda muito dinheiro, um mercado que tem grandes alavancagens financeiras. E eu sempre entendia que o corretor trabalhava errado. É uma coisa que eu sempre falava. Lembro que uma das minhas consultorias, a imobiliária com 30 dias de trabalho, desligou toda a equipe de corretores e começou a recontratar por causa do perfil de trabalho. Eu sempre tinha essa ânsia de entrar no mercado por gostar do mercado. Até que surgiu. Aproveitando esse gancho do trabalhar errado, né? Para a gente conceitualizar isso. Hoje a gente percebe, claro, como é um mercado de vendas, nós percebemos várias ferramentas, como funil, né? Alguns outros métodos e processos que são aplicados junto à venda e que, às vezes, numa venda com comissionamento tão agregado, a gente acaba não sendo tão efetivo nisso. É algo nesse sentido que tu implantou ou não? Exato. O que tu entende hoje que tu tem de diferencial? Talvez depois a gente fala um pouquinho mais da estrutura da Warehouse, né? Até a gente pode trocar muito, porque eu até vejo que é uma empresa... Às vezes a gente tem os bancos de segundo andar que a gente fala, né? Que são os bancos que não precisam da porta, do cliente de porta para poder sobreviver,
porque o foco de atuação deles é diferente. E eu vejo hoje a tua metodologia, que é uma metodologia de imobiliário de segundo andar. É isso. E basicamente tu pode passar o mês sem um cliente entrar nela, que está tudo certo. Ele entra através de outros canais de aquisição de cliente. Né? Então, isso tu já praticava dentro da Gold? Sim. Na verdade, eu acredito num processo definido de vendas. Né? E eu sou apaixonado por vendas. Desde que a gente começou a Gold Company, eu estudo vendas. E sempre fui acostumado a montar time de vendas. E o que eu falo no trabalhar errado? Que o corretor, por si só, a grande maioria que eu conheci, pelo menos até hoje, né? Massivamente falando, sempre tem os de grandes destaques. Esses corretores, eles costumam ser passivos. Sentar na cadeira, esperar, fica 3 dias sem aparecer no posto de trabalho. Eu acredito que quando tu tem algo, que para mim, tu ser comissionado é o melhor mundo possível, porque tu depende exclusivamente do teu resultado. Então, eu lembro quando eu fazia minhas consultorias, eu chegava lá, era para ter 12 corretores, tinha 6. Cadê os outros 6? Faz 2 dias que não vem, deve estar em algum lugar. Então, não existia um profissionalismo. E o mercado imobiliário, falando de corretores, hoje ele não existe um profissionalismo na grande maioria. Né? Eu vejo, por Os exemplo, que tem, a gente percebe que se destacam não com facilidade, porque eu não posso aqui dizer que é fácil isso, mas tu vê uma curva de crescimento totalmente diferente para quem hoje é assíduo, né, se aplica e não está disponível 15 horas por dia. Ele está ativando o cliente esse momento todo. Né? E o trabalhar errado, Edu, que eu falo, é mais por esse lado. As pessoas elas entendem que teu trabalho hoje é o mercado imobiliário. Então, qual que é a maior ferramenta para mim? A prospecção. Quanto mais tu gera, mais tu aumenta a tua a tua probabilidade de fechar uma venda. Então, o corretor, às vezes eu chegava, o cara estava lá sentado, daí eu lembro de cenas que eu passava, o cara estava jogando paciência. Eu bati um papo com ele e pedi por quê? Ele, eu não tenho ninguém para atender, mas prospecta, pega uma lista aqui, liga para um amigo, manda uma mensagem. Então, era um mercado muito passivo. E toda a vida eu falava, um momento eu vou entrar no mercado, eu só não sabia quando, e eu falava isso com frequência. E eu lembro que quando eu entrei, justamente fazendo o contrário, sendo ativo, com 15 dias de empresa, 2,5 milhões de vendas no mercado imobiliário. Então, eu ia chegar nessa linha, né? Hoje tu tem essa relação ativa com o mercado imobiliário há 2 anos, tu tem mais ou menos 15 milhões de VGV. No primeiro ano. No primeiros 12 meses, sendo nos primeiros 30 dias... 2,5 milhões. 2,5 milhões. 15 dias. 15 dias. Vamos lá, o que o Thiago fez quando deu o D0 e disse assim, eu vou começar? Eu sempre falo que é estar em movimento. Se tu quiser compartilhar, sim, né? Sim, bora. Assim, é estar em movimento. Eu sempre falo para as pessoas assim, para os corretores que trabalham comigo. Tu tem que estar em movimento. Tu tem que estar a todo momento gerando uma nova oportunidade. O que é um vendedor, um corretor de imóveis de alto padrão, e todos os que tu olha no mercado hoje têm esse desenvolvimento, esse resultado alto, eles têm um perfil. A todo momento eles estão vendendo. Né? E o vender que eu falo não é chegar aqui, tu quer um apartamento. Não, é plantando sementes. Eu tinha uma carteira de pessoas da Gold, lembro até hoje. O que eu fiz? Eu sempre falo para todo corretor que entra comigo lá, a tua primeira venda está na agenda do teu celular. Sim. Então pega um papel e uma caneta e começa, contato A. E é uma curva, né? Porque o corretor, por muito tempo, ele era quem? O amigo do amigo, né? Exatamente. Então assim, poxa, eu tenho uma rede de contato, eu vou vender para eles. Então ele curte aquela primeira onda. E aí que às vezes que eu vejo que o abismo da corretagem, porque ele começa, ele tem um network até interessante, mas esse network acaba. Então tu tem que começar a replicar ele ou com indicação ou com outro canal de aquisição de cliente, que os que tu já vendeu te dão autoridade para vender para os outros. Exatamente. E assim... E ali que eu vejo que o pessoal se perde, porque a primeira onda é a mais fácil de passar. Sim. Né? E passa, ela te enche o ego, porque tu consegue fazer, né, um resultado ou outro e tal, mas depois disso tu entra num limbo se tu não, além de aproveitar o teu network, né, dessa primeira onda, tu não entrar numa outra linha de aquisição, mesmo já batendo, né, como tu falou, nos teus clientes, na tua agenda de contatos, né, na tua agenda de telefone. E eu creio, né, pelo que eu vi tu começar e vi tu fazer, como é que tu fez isso, né? Sim. Tu resolveu tua primeira onda com os seus clientes, mas como é que tu já começou a plantar, né?
cadenciar essa preparação para a segunda? Vamos lá. Primeiro, as pessoas, elas gostam... Eu sempre falo assim que as pessoas gostam de fazer primeiro o que é difícil e depois de fazer o que é o básico. Né? Quando todo corretor que entra novo com a gente na Warehouse hoje, eu boto uma coisa na cabeça deles que é o quê? O básico bem feito. Então, assim, a gente tem ferramentas hoje, WhatsApp, Instagram, Facebook, que a gente consegue, primeiramente, de maneira gratuita, mostrar para a nossa base que a gente está no mercado. Porque, às vezes, isso é óbvio para a gente, mas não é óbvio para a pessoa que está no outro lado. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Então, assim, e tu fala de mercado imobiliário, principalmente falando de investimento, não é todo mundo que... Na verdade, a grande maioria das pessoas não conseguem perceber o mercado imobiliário do investimento da maneira que ele é. Então, eu lembro que quando eu entrei no mercado, eu começava a ligar para algumas pessoas. Eu ligo muito. Então, o meu primeiro contato não era para WhatsApp. Eu pegava na agenda, ligava para a pessoa e falava para ela. E era um espanto para as pessoas descobrir que elas podiam comprar um apartamento de R$1 milhão com 70 mil de entrada. Então, isso era um espanto. Então, o óbvio, ele é para mim. Então, eu preciso externar isso para as pessoas. E é engraçado que, assim, tem pessoas que compraram nessa primeira onda, que é do celular, que eu nunca imaginava que poderiam comprar um apartamento. Se eu ligasse só para quem eu imaginasse que poderia comprar, tem algumas vendas que ficariam pelo caminho. E depois que a gente usa esses contatos, eu sempre falo que tem duas maneiras de tu vender. Quando tu não conhece as pessoas. Primeiro, tu gera uma demanda que depende da ação da pessoa, que é tráfego pago, que é publicações na internet, tu usa isso. E tu já conhecia, né? Tu já tinha um domínio sobre o tráfego pago e tal, então tudo isso eu acho que foi mais... Isso facilitou muito para mim. Então, assim, ter essa base de conhecimento. E outra é pedir indicação. Eu peço muita indicação. Então, assim, por exemplo, eu faço uma venda, né? Espero, mando uma cesta para a pessoa depois para agradecer, mando um presentinho, e dá uns 3 dias eu ligo para ela e peço uma indicação. Porque ela está no melhor momento dela, ela está contente com o investimento. Então, se ela indica um amigo que já comprou, eu comprei com fulano, talvez serve para ti. É um contato muito pronto. Né? Então, assim, para mim, tudo desde o início é gerar demanda. E, às vezes, para quem vai entrar nesse mercado imobiliário, mesmo que tu já entrou talvez de uma forma um pouco mais estruturada, com conhecimento de tráfego pago, com essa certeza, já conhecendo um pouco o mercado, o que tu entende que foi desafio para ti, que foi mais difícil de vencer aí? Vamos lá, no começo da tua trajetória. Primeiro, conhecer o mercado. Porque, né, eu moro em Jaraguá do Sul e resolvi vender litoral. Então, assim, é diferente tu conhecer um mercado que tu vai para passeio e tu conhecer um mercado que tu quer vender. Então, eu lembro que eu fiz uma bateria gigantesca de estudos. Eu tinha, na época, eu dividia meu tempo com a Gold, com o mercado imobiliário, e o tempo que sobrava era estudo, era conhecer a região. Então, eu vinha muito para Penha, mas eu não vinha para Pissarras. E hoje tu vende só litoral? Só litoral. A Warehouse, ela tem um braço em Jaraguá, mas tem o gestor da área, tem outras pessoas que tocam. Eu, Jaraguá, não tem venda, só litoral. E a imobiliária, ela fica em Jaraguá? Fica em Jaraguá, escritório físico em Jaraguá. Todos os seus corretores ficam em Jaraguá? Todos os meus corretores em Jaraguá. E são de Jaraguá? São de Jaraguá. Só vem para o litoral para atender cliente ou fazer plantão? Só vem para o litoral, plantão e atender cliente. E mesmo assim? Eu falo uma coisa que é bem... Eu fiz esse teste. Eu comecei a vender litoral de Jaraguá, né? E beleza. Comecei, a gente performou, a gente teve excelentes números no começo. E quando eu estava uns 10 meses no mercado imobiliário, eu pensei o que todo mundo pensava. Vou me mudar para o litoral porque lá minha performance vai mudar. E eu, desde a minha primeira venda até a última, eu tenho tudo metrificado. Escrito o que aconteceu, por que eu acredito que a venda aconteceu, qual que foi a estratégia utilizada. Então, eu tenho isso tudo metrificado. E eu fiquei 10 meses morando aqui no litoral. Mas você ia muito para a praia, que daí não valeu a pena? Não, nada. Só trabalho. Só trabalho. E o que aconteceu? Não me ajudou absolutamente nada. Então, assim, meus números não mudaram, não aumentou. E muita gente fala assim, tu tem que estar no litoral porque teu cliente pode chegar do nada. De todas as vendas que eu fiz nesses últimos 2 anos, só teve um cliente que chegou, que ele me avisou 20 minutinhos antes que ele estava indo. E que eu tenho convicção que se eu falasse para ele, cara, toma um cafezinho, ou se eu ligasse... Eu chego em 40 minutos e tá tudo certo. Ou se eu ligasse lá para o empreendimento, para a pessoa que está lá, ela atendia ele para mim e esperaria eu chegar. Então, assim, hoje com o mundo que a gente tem, de internet,
Porque eu sempre falo, pessoal, tu não precisa estar no litoral porque tu não vende Barra Velha para Barra Velha. Pode até vender um e outro, mas o teu cliente está em Curitiba, está em São Paulo, está em Jaraguá do Sul. E o cliente local muitas vezes já tem um ponto de conexão mais firme, né, com algum local, né, algum corretor local. Exatamente. E tu acredita que hoje essas estruturas que estão lá para receber vocês, né, para dar esse suporte de eu não preciso ter o meu escritório, a gente, né, procura fazer muito estruturas que sirvam para fazer reunião ou para vocês usar até como coworking no momento específico. Faz a diferença para não ter que ter esse segundo custo? Se não fosse as centrais de vendas, eu teria que ter uma estrutura aqui. Porque assim, hoje o cliente vem, por exemplo, o cliente vem de Curitiba para cá. Ele não conhece o Thiago. Ele conhece o Thiago lá do anúncio, ele viu minha rede social, ele viu a rede social da Warehouse, mas ele vem me conhecer aqui, né? Se ele chega aqui, eu vou atender ele numa padaria, minha credibilidade ela vai pro chão. Sim. Então, hoje, por exemplo, qualquer empreendimento da Santer que eu vá vender, que eu sente com o cliente, a credibilidade da construtora é nítida ali. Então, isso tira de mim a obrigação de eu fazer um ponto de vendas aqui. Tanto que hoje, a gente sempre fala que a gente tem uma taxa de conversão absurdamente alta quando a gente vai fazer o atendimento presencial. Isso se deve muito às habilidades de fechamento, mas também quando o cliente ele entra por aquela porta ali, ele percebe a estrutura que a consultora coloca numa central de vendas. E nos nossos plantões a gente sente muito o desafio, né, de mostrar, né, a gente até já fez apresentações juntos, né, que há 2 anos atrás eu sempre acreditei que tu não precisa estar no litoral para vender o litoral. Eu sempre acreditei que tu tem que mostrar o potencial de construção de patrimônio que o empreendimento tem. Eu sempre disse, primeiro vende a tua autoridade, depois tu vende a autoridade e a marca da empresa, depois tu vende a região e depois vem o produto. Até aí eu não dei tabela, eu não falei nada, eu não disse nada. E quando o cliente dizer, poxa, eu quero, o que a gente faz? Marca uma vídeo. Perfeito. Tu não apresenta preço por tabela, por WhatsApp, tu não manda material, tu apresenta. E eu lembro que numa das ocasiões, quando a gente conversou sobre isso, sempre era algo assim, poxa, mas será que funciona? Será que dá? Será que não dá? E eu vejo que, né, não que seja uma estratégia que a gente mencionou, mas que a gente junto acreditou nesse modelo, né? E eu prego isso para todo mundo, em todas as conferências que a gente faz e tal, e a gente percebe que o desespero, às vezes, tu não querer perder o cliente faz com que tu, cara, vou entregar, porque daí o cliente faz o quê? Cara, manda a tabela e o material que eu vou dar uma analisada. Não, ele nunca mais olha. Esse é só para ele dizer assim para ti, tchau. Agora, se tu dizer assim, cara, não posso mandar, é uma oportunidade, assim que tu puder me atender, tu faz, e eu vejo que tu faz esse trabalho assim, fielmente, né, regrado, e vejo hoje vocês como um case de imobiliárias não litorâneas. Sim. Né? Performando às vezes tanto quanto, né, as imobiliárias aí. Então hoje a Warehouse está entre os nossos top 10 parceiros, em alguns empreendimentos o top 5. Então acho assim que realmente o modelo, né, constituído por ti, Thiago, é um modelo que a gente acredita muito, sabe? Sim. Porque, como tu falou, a gente vende para quem? A gente vende para o país inteiro. O mundo inteiro, na verdade. Né? Agora para o mundo inteiro, né? Tu tá vendo agora, semana passada, viajando, tu veio com 4 contratos, né? Então, não sei se a Júlia gostou muito, né? Porque tu tava metade da lua de mel ficou trabalhando. A metade da lua de mel ficou trabalhando, mas vamos lá, né? Como todo bom jaraguaense e o pessoal aqui do norte do estado, a gente é muito trabalhador e tenta aproveitar os momentos, né? Aí dá pra voltar depois aí, né? Boa. Mas digo assim, tu acha que essa metodologia foi uma quebra de paradigma regional pelo que tu vê as imobiliárias locais? A gente tem vários parceiros em Jaraguá, né? Como tem em Joinville, como tem em Blumenau, mas a gente sente muito essa resistência de dizer, cara, eu não... Porque se eu for no litoral, vai chegar lá no plantão, o cara vai comprar com o outro, vai pegar com...
Como é que tu sente isso hoje, essa insegurança que muita gente tem, essa objeção? Primeiro os corretores têm que entender que o mercado mudou, né? Então assim, a gente estava num mercado alguns anos atrás que o cara pegava o carro dele, ele passava na praia, parava na primeira imobiliária e ele era atendido ali. Hoje o cliente ele chega no empreendimento conhecendo mais o empreendimento que o próprio corretor na maioria das vezes. Porque ele pesquisa, ele sabe tudo sobre aquilo ali. Então dificilmente hoje, eu não vejo isso acontecer, o cliente ele vai pegar o carro dele, vai sair, vai querer entrar numa imobiliária do nada, assim. Pode ter um e outro, mas se tu pegar uma porcentagem é mínima. Né? Todo mundo hoje vem pela internet. Ou uma indicação, mas a grande maioria é a internet. Então, quando tu tá longe ou tá perto, não muda nada. O que muda? Tu tem o processo. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, ó, elas acreditam, tem muita gente que pede, pô, Thiago, o que tu faz? Qual que é o segredo? Né? Não existe segredo. É tu entender alguns pontos. Primeiro, o segredo, né? O segredo é o quê? Entenda o que tu faz depois que o lead está no teu WhatsApp. Porque a campanha, o tráfego pago, isso tem 300 agências que fazem aí. Pode escolher, elas vão entregar para ti. Mas tu pode pegar o melhor gestor de tráfego do país, colocar para ele fazer para ti. Se tu não tiver um processo definido, o que tu faz no momento que ele caiu no teu CRM, até no teu momento que ele vai fazer tua compra... Esse pitch de venda definido? Assim, tu tá perdido. Então, tu pode estar aqui no litoral. Então, eu sempre falo, pessoal, tem muita gente que, não, eu vendo... O cara falou hoje para mim, eu vendo por instinto. Eu falei, cara, tu não vende por instinto. Tu tem um processo, tu parar para analisar. Tu toda a vida faz a mesma coisa. A única coisa que tu não fez, tu não documentou. Pode ser empírico, né? Sem estar documentado, mas ele segue um padrão. Segue um padrão. Então, hoje, quando a gente teve aquela nossa conversa lá atrás, para nós é muito fácil porque isso não é uma dor só do mercado imobiliário, é uma dor do vendedor. O vendedor ele tem muito medo de perder o cliente. Ele acha que se ele mandar tudo para o cliente rapidinho, ele vai aumentar. Ele vai considerar que ele é melhor. Na verdade, ele perde importância, porque as pessoas tendem a dar importância para aquilo que é escasso. Então, quando eu falo para o cliente assim, não, antes de eu te mandar, eu preciso te entender, ver se esse empreendimento ele realmente serve para ti. Ele vê que tu realmente é profissional. Ele vê que tu é diferente. Então, eu sempre falo, quando o cliente deu oi, ele manda para ti, quero tabela, preço e localização. Tu respondeu ele com o que ele quer, acabou, tu perdeu a venda ali. Porque esse cara ele vai pedir isso para 50 corretores, ele vai ver material de praticamente nenhum, e aquele que tiver a sorte dele olhar o material e gostar, ele vai comprar. Então, quando tu faz a abordagem, levando ele, olha, aqui a gente tem algumas etapas. A primeira etapa é eu entender o que tu está procurando. E a segunda etapa é a gente validar qual empreendimento é melhor para ti. Aí tu é diferente da grande maioria. Faz a anamnese total, entendendo tudo aquilo que... Valor, região, né, desejo, compra, revenda, locação. Exatamente. E assim... É que todo produto ele tem... Por isso que eu falo, pessoal, assim, todo produto ele tem a sua característica. Sim. Então, tu não vai pegar hoje um produto de 1,5 milhão e colocar para o cara fazer locação. Tu tem alguns produtos que são característicos para isso. Se tu não perguntar o que o cliente está procurando, se não conversar com ele antes, tu corre o risco de tu mandar algo para ele que não faz sentido e ele te bloquear, não te responder mais, porque tu tem segundos para pegar a atenção dele. Sim. Então, se nesses segundos tu não foi diferente da grande maioria, tu é só mais um mandando WhatsApp e ligando para ele. E hoje, pelo que tu vê no mercado, tu acha que a tua taxa de conversão é maior do que o normal ou tu vê que é o padrão? Minha taxa... Porque hoje a gente até entende assim, poxa, se eu tenho 10 leads e vendo minha taxa de conversão é de 10%, ou que seja de 100 vai 1, é 1%, tu aumenta o lead, né? Todo mundo já sabe, a regra de 3 do funil, ok. Mas tu entende que a tua metodologia hoje te permite ter mais conversão do que o normal? Que são algumas conversões. Eu sempre trabalho, eu sou um fiel ao funil de vendas. Deve ter o funil do funil. Eu sou um fiel ao funil de vendas. Aí eu sempre olho conversão por etapa. Tá. Né? A minha conversão por etapa da quantidade que chega para a segunda, eu tenho convicção que ela não é maior do que a maioria. A maioria das pessoas conseguem levar. Só que quando a gente chega lá no final do funil, que a taxa, quando o cara está comigo, que ele vem para uma central de vendas, que ele vai para uma chamada de vídeo, eu tenho convicção que ela é maior do que a grande maioria que manda os projetos todo o tempo. Por quê? Eu defendo muito que a gente tem que procurar o cliente certo. A gente não vende para todo mundo. Isso é fato. Se tu quer vender para todo mundo, tu não vende para ninguém. Então, quando a gente vai fazer as etapas do funil ali, tem uma possibilidade de, as primeiras, existir conversões melhores.
Só que quando a gente chega com ele, por quê? Por que a conversão aumenta? Porque da segunda etapa em diante, eu compreendi ele melhor do que todo mundo. Então, eu estou conseguindo falar diretamente com ele. Então, dali em diante, eu vou convertendo cada vez mais. O teu ataque do lead, a tua exposição do lead, tu indica para uma persona definida, modelo investidor, ou uma persona para aquele tipo de produto, ou tu trabalha para cada produto de um jeito diferente? Cada produto de um jeito diferente, mas o que eu mais gosto? Por exemplo, anuncia um produto de ticket médio alto. É o que a gente faz. Né? E por que tanto faz o produto que tu anuncia? Porque eu não mando material de cara. Eu converso com o cliente primeiro. Então, assim, eu vou lá, anuncio um empreendimento Barraville, por exemplo. Eu faço o anúncio do Barraville. 80, 90 mil de entrada, parcelas lá. Eu coloco isso bem detalhado já, que é um filtro. Então, o cara já sabe que não, né? Já sabe o que é. Então, o que acontece? Quando ele entra na minha campanha e eu faço a abordagem correta com ele, tanto faz o empreendimento que eu anunciei. Porque é dali em diante que eu levo o cliente para aquele empreendimento ou para outro. E assim, eu sempre falo para os meus corretores que às vezes a gente tem que mostrar que a gente não quer vender. Então, não, eu quero te entender primeiro para ver se esse empreendimento é para ti, para ver se é o que tu está procurando, tudo. Por mais que na tua cabeça é esse empreendimento que tu quer colocar. Só que quando tu faz esse filtro, tu entende, tu pegou as objeções. Lá no meu escritório tem um papel escrito na parede lá que é assim: vendas é o jogo de perguntas. Quem pergunta mais e melhor ganha o jogo. Sim. Então, assim, tu fez a pergunta certa, às vezes é uma ou duas perguntas. Tu matou totalmente o que o cliente está precisando. Então, por isso que a gente tem alguns processos definidos, e quando a gente fala de etapa de funil, a minha terceira e quarta etapa, geralmente, ela tem uma taxa de conversão muito alta. E para gerir tudo isso, né? Vamos deixar aí, ver se tu quer compartilhar. Hoje, quais são as ferramentas ou plataformas que tu entende ideal para uma imobiliária ou para um corretor para conseguir estar nessa metodologia? CRM. CRM, assim, ó, tu tem automações. Eu não sou um defensor de automação para atendimento. Eu sou defensor de SDR. Então, tu coloca ser humano lá para fazer o pré-atendimento. Humanizar o atendimento. Humaniza, filtra. Mas de forma... Mas ter um CRM para controlar... não controlar, mas para registrar esse passo a passo para poder... A gente estava não deixar de entrar em contato com o cliente. A gente estava num evento da Santer. Teve um dos palestrantes que vai me falhar o nome agora. Da música lá. Ele falou uma coisa que um vendedor sem CRM é apenas um menino. E é uma verdade. Então, assim, eu já tive vendas. Quando a gente abriu a Warehouse, todo mundo que eu colocava lá dentro, eu falava CRM. Se tu não preencheu CRM, tu não recebe lead. E sabe o que eu fico mais triste? Porque, assim, um profissional comercial sem CRM performa. E ele entende que ele não precisa do CRM porque ele já performa. E ele esquece o quanto mais ele poderia performar se ele tivesse o bendito CRM e aplicasse. Porque o profissional comercial, ele diz, mas eu não sou organizado, o comercial é assim, ou é assado. É uma lenda. E o pessoal fica às vezes nessa roda de desculpas, porque, claro, às vezes... Cada um tem um perfil, é mais difícil, né, para eu entrar dentro de uma linha de disciplina, ou é mais difícil para aquilo, mas quanto dinheiro eles deixam na mesa não aplicando? Quanto dinheiro eles deixam na mesa não sendo estimulado por algo que é o teu foco? Porque se tu tem 60 clientes e está dizendo que tu vai falar com 5 hoje, com 6 amanhã, com 10 hoje ou 10 amanhã, e tu aplicar isso, cadenciar, fazer e dizer assim, tenho 2 horas sobrando, essas 2 horas eu vou usar para... ligar para os meus ex-clientes. Esses dias até comentei numa confraria, eu falei, quem de vocês, que hoje assim, quanto valoriza ao ano no mercado de Barra Velha, na tua visão? Depende do empreendimento, que eu não gosto de falar de mercado geral, mas para mim na taxa de 22%, 20%. Ok, vamos lá, vamos trabalhar com o teu 20%, né? Cada um tem um pensamento, mas beleza, trabalha com o teu 20%. Só que o teu cliente, ele comprou um empreendimento na V0, valorizou 20% em um ano, né?
Só que esse 20% que valorizou é a valorização do empreendimento como um todo ou a valorização sobre o capital que ele investiu? São coisas diferentes. Então, assim, quem hoje pega uma vez a cada 6 meses, porque o corretor ele tem acesso a qual foi a condição negocial, qual foi o contrato, coloca lá numa planilhinha. Tá aqui, comprou por tanto, desembolsou tanto, valorizou tanto e diz para o cliente dele assim, olha, tu comprou um empreendimento de 1 milhão, que hoje está na tabela por 1.200.000, mas tu pagou 200 mil. Então, do 200 mil que tu pagou, tu ganhou 200. Quanto que ele ganhou? Perfeito. Divide lá, faz a continha certa, divide tudo certinho, manda pro cliente dele a cada 6 meses, ó, o teu empreendimento, teu investimento hoje está aqui em tal valorização ao mês. Daqui a 6 meses, manda de novo. E manda de novo. O que vai acontecer? Chega no final, o cara quando olha aquilo, quem faz um bom investimento, qual que é a primeira coisa que ele faz? Nossa, vai divulgar para os amigos e fazer o segundo. Isso é fato. Não tem graça para muita gente ganhar e não poder contar que fez um bom negócio. Né? A gente nunca conta quando faz os negócios ruins, mas a gente gosta. Os bons a gente divulga. O brasileiro gosta, né? E eu digo assim, mas aquelas 2 horinhas que sobrou, sabe? Não é tanta gente assim para tu dizer que, não dá para fazer. Faz uma tabelinha padrão. E às vezes são pequenos insights que tu vai dar pro cliente que vai fazer ele lembrar de ti. Pô, cara, que legal. Do mínimo ele vai dizer assim, cara, que legal saber disso, não recebi esse atendimento até hoje, tal e tal e tal. E no fim ele vai dizer, tu pode até dizer, pô, cara, tu tem algum amigo teu que tu acha que gostaria de fazer um investimento desse, que eu tenho uma outra oportunidade, já que tu não pode fazer outra? Mas aí a gente vai num outro problema do mercado, que o corretor, o vendedor, não vou falar nem corretor, o vendedor, ele acredita que a venda acaba quando o cliente assina o contrato e a comissão cai na conta, né? Uhum. Então, eu sempre falo no escritório, Edu, que o corretor ele não gosta do CRM até o CRM salvar uma venda dele. Uhum. Depois disso, ele vira fiel ao CRM. E o CRM bem montado, ele te traz um detalhe que quando tu tem uma pessoa que sabe ler o CRM, que está bem definidas as etapas, ele pode compreender aonde que o corretor está falhando. Porque tem aquele corretor que ele trabalha bem, fala bem, conversa bem, conhece de mercado, mas ele não consegue levar o cliente uma visita, não consegue levar para uma chamada de vídeo. Quando tu acompanha as etapas do CRM, tu consegue individualmente ver o desempenho de cada corretor. E tu consegue... O corretor não precisa... Pode ser até um corretor autônomo. Se ele tiver o CRM bem preenchido, ele vai olhar lá e perceber, poxa, olha aqui, ó. Aqui está um ponto que eu preciso melhorar. E o pós-venda, isso que eu falo, pessoal, gente, é tão difícil fazer uma venda. O cara já confiou em ti. Ele comprou contigo, ele confiou em ti. Não custa a cada 4 meses, 6 meses, 3 meses. Manda para ele um material, uma evolução de obra. Como é que tá? Então a gente monta aquela carteira que é tão difícil montar. Ele comprou contigo, se tu não mantém relacionamento com ele, ele vai querer comprar de novo, ele não vai lembrar de ti. Ele vai cair na primeira campanha que tiver, vai clicar com o mesmo processo que aconteceu contigo. Pós-venda é uma dificuldade gigante no mercado ainda. O que tu entende que foi o mais significativo para a tua carreira profissional, né? Para te trazer onde tu está hoje, né? Sendo também referência no mercado imobiliário. Tá. Primeiro, eu acredito que eu nunca paro. Eu estou em movimento o tempo inteiro. Eu tenho um lema que até agora estava nos Estados Unidos viajando, numa conversa particular, eu falei para um familiar meu que estava lá, que ele queria fazer algo diferente. Falei, cara, se der tudo errado, o que vai acontecer? Eu volto a fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, se deu tudo errado, o máximo que vai acontecer é tu voltar onde tu está agora. Então, por que tanto medo de tentar as coisas? Eu sempre falo, eu fico muito orgulhoso da minha trajetória no mercado imobiliário, porque foi uma trajetória que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Estava à frente à Gold Company, tinha uma renda muito boa, tinha algo estruturado. Eu saí da Gold, fui trabalhar numa imobiliária de corretor, que todo mundo acha que eu entrei como sócio, não, como um corretor, para conhecer um novo mercado. Então, assim, para mim, um dos pontos mais fortes é coragem e determinação, né? Eu sempre falo que a gente, primeiro, não adianta tu ter coragem e tu esperar que o cara lá de cima te mande no teu colo. Ele vai te ajudar desde que tu se ajude. Sim.
Então, e depois, sempre quando a gente tem um projeto, eu tenho um projeto, gente, porque sempre eu e a Juliana. Então, eu tenho um agente. Quando eu tenho um projeto, eu vou para cima dele. Para mim, não existe a opção dar errado. Ele vai dar certo e pronto, isso que eu tenho na minha cabeça em tudo que eu entro. E entendendo aonde tu tá hoje, o que tu acha que tu ainda precisa, quais habilidades ainda tu tem que preparar em ti, melhorar? Como é que tu se enxerga em relação a isso? Sendo bem sincero, eu sou um cara muito crítico comigo mesmo. Eu tenho um conceito hoje, por exemplo, na Warehouse eu tenho um sócio. E sócios, na verdade. E são sócios que são bons no que eu sou ruim. Então, ali me complementa. Mas no que eu preciso melhorar para minha carreira como corretor, eu acredito que é uma evolução constante. Eu não tenho algo na cabeça que às vezes a gente fica até pensando se é certo ou não é. Eu tenho meus pontos fracos, que eu deixo eles ok e tento sempre melhorar os pontos fortes. Que potencializar os pontos fortes. Potencializa o que tu é bom. Tem até um livro muito bom que fala sobre isso. Depois eu até mando a capinha aí. Porque às vezes a gente fica tentando se corrigir, né? Pra achar que é perfeito e a gente não vai ser. Não vai ser. Mas a gente ganha muito mais dinheiro focando naquilo que é bom. Exatamente. Assim, ó, por exemplo, hoje um ponto fraquíssimo que eu tenho, fraquíssimo não, né? Um ponto que eu tenho de defeito é gestão. Então, eu lido muito bem com pessoas, tudo. Quando a gente foi montar a Warehouse, eu encontrei um sócio que ele é muito bom nisso. Então, automaticamente, quando tu tá ao lado de alguém que é bom, ele te ajuda a ser melhor. Tu se torna, ao longo do tempo, bom naquilo também. Porque se eu for parar para melhorar tudo que eu acredito que é um ponto fraco meu, ao longo do tempo eu fiquei no máximo mediano. Porque eu esqueci de evoluir no que eu realmente sou bom. Então, focar naquilo, atendimento, números de mercado, que é uma evolução constante. Então, para mim, a melhor resposta você tem que estar evoluindo sempre, buscando informações, estudando o mercado, lendo sobre vendas, que é uma maluquice, que todo dia tem uma técnica nova, um modelo de fechamento novo, internet todo dia muda. Então, o que a gente tem para ampliar no mercado é muito grande. Legal. E vamos dar uma palhinha um pouco sobre mercado, sobre região. Fala, Tiagão trabalha no litoral norte de Santa Catarina. Especificamente, quais regiões que tu vende? Hoje são 3, né? Barra Velha, Penha e Pissarras hoje. Só a gente foca nessas 3 apenas. E se eu te desse um cheque hoje de 2 milhões de reais e fala assim, Tiago, eu preciso comprar algo, eu quero investir, quero construir patrimônio. O que tu me indicaria? Vamos lá. Eu tenho muito declarado hoje o que eu faço. Até vou usar de exemplo, eu estava nos Estados Unidos agora e o produto que eu levei, né? Hoje, como um investimento, para mim, existe 3 quilômetros de investimento, que é a Praia do Tabuleiro, em Barra Velha. Certo. Primeiro, tem alguns motivos, né? Uma praia em ascensão, única praia entre Barra Velha e Navegantes que é permitido beira-mar de 30 andares. A gente encontra empreendimentos no Barra View Residence, por exemplo. Empreendimentos de 82 metros quadrados, ticket aproximado de 1 milhão, 1 milhão e 50, com 2 vagas de garagem. Aí tu vai falar com o investidor, né? No teu caso, tem teu cheque de 2 milhões ali. Tu vai falar para ele o quê? Que tu tem um produto que é beira-mar, que tem 3.300 metros quadrados de área de lazer, com excelente padrão de acabamento, numa área que eu sempre defendo que o investimento imobiliário ele vem junto com a transformação arquitetônica. Então, com uma área que tem dezenas de projetos aprovados, que é a Praia do Tabuleiro, que fica próximo de empresas como BMW, fácil acesso, tanto de entrada quanto de saída BR-101, e tu consegue fazer um empreendimento que eu acredito piamente que em 4 ou 5 anos a gente vai ter uma multiplicação de preço pelo que vai acontecer com a região ali. Então, para mim... hoje... Eu creio que foi algo que foi muito, assim, assertivo esse pedaço, né? São só 3 quilômetros. Esses 3 km aí. Não, que a valorização, como geral, ela está acontecendo. Sim. Penha está em plena expansão. A Pissarra já está consolidado em empreendimentos de altíssimo padrão, né? Nós estamos falando com produtos aí de lançamentos na Nereu na faixa de 18 a 25 mil reais o metro quadrado. A Penha agora vem numa crescente, né? Ali a armação do Itapocoró é ali
vários empreendimentos, uso de locação por temporada aí de frente ao Parque Beto Carreiro, alguns empreendimentos que, né, por exemplo, o Viver de ali em Pissarras, que é um empreendimento mais acessível para quem quer Pissarras, mas não tem condição aí de sair de um ticket de largada de 2,5 milhões, 2 milhões. Mas eu entendo também que ali é uma região de valorização, porque hoje a gente está a uns 40% um metro quadrado inferior ao que está em Pissarras, com uma característica edificante superior, né? Aí, claro, aí entra nas discussões, mais infraestrutura, qual praia é melhor, qual é menor, qual é pior, qual tem mais restaurante, qual tem menos restaurante. E aí, claro, né, a parte positiva desse nosso litoral que tem opção para todos os gostos, né? Mas é uma característica que eu vejo assim ímpar, né? Realmente nesse tipo de produto com esse ticket médio. Sim. Edu, quando a gente fala de investimento, eu gosto de dividir o tipo de investidor. Sempre, né? Se tratando de investidor. O cara que é locação, não adianta. A gente está falando hoje de um Penha com um parque que recebe aí média de 10 mil pessoas dia. Só quando fala de revenda, e é uma coisa que a gente escuta bastante, Thiago, poxa, tu gosta tanto da Praia do Tabuleiro para tu investir lá. Sim, tá, mas o que tem de estrutura? Eu falo pro pessoal assim, se tu vai pegar qualquer empreendimento de Pissarras, todos eles vendem Beto Carreiro. Todos eles. Então, Pissarras está vendendo Penha. É isso. Quando a gente está na Praia do Tabuleiro, tu olha em volta, tá, mas hoje tem uma pergunta que me fizeram hoje. Tá, o que tem que vai acontecer em Barra Velha que, por exemplo, está acontecendo em Pissarras? Mas por que existe essa necessidade de separação? Se Pissarras é uma coisa só. É uma coisa só, porque assim, tu vai pegar de Barra Velha para Pissarras é 10 minutos, 15 minutos. Esses dias falei, a gente tem um produto lá, que vamos lá, preço médio 520 mil reais em Pissarras, 3.200 metros de área de lazer. E o pessoal disse, eu estou pensando em ofertar para locação por temporada, mas eu não sei se cabe ou não cabe. Eu disse, gente, nossa região tá tão forte em equipamentos turísticos. O cara pode vir para Pissarras, ele pode vir para Penha, ele pode vir para Barra Velha, para qualquer lugar. Ele está a 15 minutos do Beto Carreiro, ele está a 1 hora de Pomerode, que é a cidade mais alemã do país, ele está a meia hora de Balneário Camboriú. Às vezes, para ele ir para Balneário Camboriú e entrar em qualquer uma das entradas, às vezes, pode ser mais rápido do que ele atravessar da Barra Sul para Norte, né? É verdade. Ele pode ir para o Torber, dali. A gente não olha de cima. Exatamente. A gente acaba, às vezes, criando crenças limitantes porque eu veraneava aqui, a minha mãe veraneava ali, porque hoje eu gosto daqui, hoje eu gosto ali, mas a partir do momento que a gente é consultor do mercado imobiliário e vem um cara lá de São Paulo, do Mato Grosso, dos Estados Unidos, qualquer outro lugar, né? Ele quer saber o que vai valorizar, o que vai dar, o que não vai dar, né? Assim como a gente... Ele não quer efetivamente saber a crença pessoal, porque isso está expandindo e é finito, né? Às vezes o pessoal não dá bola, mas é a Barra do Itapocu, daqui a pouco vai estar valendo uma fortuna nos empreendimentos ali de frente para a lagoa, né? Mas por que isso? Porque a terra é um bem finito e projetos diferenciais. Por que está todo mundo no tabuleiro? Não é a Santer que está no tabuleiro, entre outras incorporadoras, várias estão no tabuleiro. Exatamente. Porque entenderam essa característica e quem comprou terra comprou, quem não comprou não compra mais e acabou. E depois disso, talvez será fomentada outra região, vai ser avaliada, né, de empreendimentos específicos de outra forma. Mas eu não vejo que tem nada que diga que onde é melhor e onde é pior. Eu acho que a questão é a anamnese do cliente. Exatamente. Para que ele quer que... eu quero ter liquidez. Então, se eu quero ter liquidez, eu vou comprar um empreendimento por 3 para vender por 5, ou eu vou comprar 2 de 3 para vender por 6. Então, tudo... mas eu quero trabalhar nesse nível. Vamos lá. Quem avalia hoje qual o estoque médio que tem de produtos correspondente ao que eu estou vendendo, né? Não quero falar aqui em dados hoje, porque né, a gente não está aqui para dizer
onde tem mais escassez, onde tem menos escassez, mas hoje tem uma forma de ter material para saber qual produto tem escassez. Aí tu tem um produto que, por exemplo, tem meio ano de estoque e um produto que tem 2 meses de estoque, qual que é melhor vender? Exatamente, o mais rápido é melhor. Só que aí que eu digo, né? O corretor, às vezes, ele acaba sendo... movido pela emoção. Isso, e a gente precisa... Ah, mas eu sou racional. Tá, mas eu sou um racional que eu não olho o dado para racionalizar, é a mesma coisa que não ser racional. Minha opinião. Né? Então, eu sou um cara racional com pouca base. Então, e isso que eu vejo que a gente faz muito. Olha muito dados para tentar compor, né, uma linha de raciocínio que seja algo que vai aumentar a tua conversão no convencimento, né? Perfeito. Do teu cliente. Eu sempre falo, Edu, que tu vende o que tu acredita. Né? Então, assim, pessoal, algumas pessoas têm um preconceito de vender tabuleiro, normal. Só que essas pessoas, elas têm o preconceito delas lá, a opinião delas, porque elas simplesmente omitem a mesma opinião há muito tempo, com base nas crenças que ela tem de talvez de 15 anos atrás, 10 anos atrás. Só que elas nunca pararam, como tu falou, para olhar de cima. Elas nunca pararam para ver o que está acontecendo. Porque eu sempre falo, gente, não vamos muito longe. É simples. Tu quer saber se a região vai ter um alto valor lá na frente ou não? Olha 2 coisas. Primeiro, o tamanho que tem essa praia, que é pequena, são 3 km aproximadamente, e quantas construtoras diferentes tem nesse pequeno espaço, nessa região. Todas essas construtoras fizeram estudos nesse mercado, colocaram produtos lá. Será que todas elas colocariam um produto numa região que elas não teriam convicção, às vezes mais do que um produto, 2, 3 terrenos nessa região, se não fosse uma região que tivesse um alto poder lá na frente de valorização? Então, sempre falo, tudo aquilo que é escasso, e ali o terreno é escasso, não adianta, é poucos terrenos. Perfeito. Tudo aquilo que é escasso valoriza. Então, o momento, quando a gente chegar, que não tem mais terreno disponível, que tiver tudo erguido, quem não comprou hoje vai bater. Quem teve a oportunidade de não comprar nesse momento, de comprar nesse momento e não comprou, daqui a uns 5 anos vai contar a historinha para o amigo que ele podia ter comprado e por algum outro motivo não comprou. Tiago, queria te agradecer aí por esse bate-bola aí, falando um pouco do mercado, né, trazendo um perfil um pouco diferente daquilo que a gente é habitual de falar só de mercado, mas também falar de um pouco de pessoas, de histórias, né, que eu acho que são interessantes, porque eu vejo que o mercado imobiliário ele sim possibilita a curva de crescimento ser diferente, né, para cada tipo de profissional. Sim. Tem gente que às vezes trabalha 2, 3 anos até para poder ter sucesso, tem gente que larga tendo sucesso, tem gente que às vezes nunca vai ter, né, e boas práticas, né, são interessantes serem compartilhadas, e te agradeço por abrir um pouquinho, né, e não ter aquele pensamento de que o meu conhecimento não pode ser difundido, porque eu acho que o que faz a diferença no jogo é quando tu acorda todo dia e tu resolve fazer o que tu planejou. Perfeito. Né? Não efetivamente só planejar e saber que eu tenho um planejamento, né, mas botar em prática e né, a gente tem aí muito carinho, né, pela parceria e então te chamamos para poder compartilhar um pouco. Mas antes de a gente se despedir, Tiago, se fosse para tu deixar uma mensagem que pudesse mudar a vida de um corretor, para que amanhã ele pudesse tentar uma trajetória de sucesso diferente, o que tu faria? Qual mensagem tu deixaria, perdão? Para mim, simples e direto. Tenha atitude. A venda, gente, tem muita gente que quer transferir a culpa do não vender, de não ter tomado uma ação, mas a atitude ela depende de cada um. E sempre falo, quanto maior o poder de execução da pessoa, maior a taxa de sucesso dela. Porque errar, todo mundo vai errar. Vou tomar uma atitude que vai me gerar um prejuízo aqui, vai me gerar um prejuízo lá, mas o que importa no final é a soma de tudo, que a soma de tudo dê lucro. Então, a gente sempre fala, no cemitério tem um monte de ideia boa. Então, execução. Quem tem o poder de execução, quem trabalha para valer, é uma coisa que eu falo diariamente no escritório, executa. Vai para cima, tenha atitude, porque quando tu está num mercado que ele depende
do teu esforço, o teu poder de execução é uma das suas maiores qualidades. E agradeço o convite, sempre à disposição de vocês, da Santer, e é sempre um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente vive aqui, porque compartilhando a gente sempre aprende. Então, precisar à tua disposição. E esse sucesso dedica a quem? Hoje, né, a gente tem ali o esforço total, mas é uma pessoa que está ao nosso lado ali hoje, né? Então, tenho a Juliana, que hoje estava num evento com a Regiane, ela fez um comentário que para mim é forte, que é meu braço esquerdo, meu braço direito e talvez as duas pernas. Sim. Então, hoje muito do que a gente tem de sucesso aí é porque tem alguém empurrando a todo momento lá. Legal. Pessoal, encerro aí mais um episódio, né, com o Thiago, nosso grande parceiro. Espero que a gente possa ter contribuído, né, com algum insight, algum ensinamento ou alguma informação que seja relevante para vocês, né? Comentem e nos vemos na próxima. Um grande abraço.